Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Os objetivos dela, nós vamos falar sobre definição e epidemiologia, um pouco de patogenia do DPOC, as exacerbações do ataque pulmonar será uma aula à parte, nós vamos gravar separadamente. O diagnóstico do DPOC clínico e funcional e o estadiamento da doença e a conduta do DPOC em nível ambulatorial. Por definição, o DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica que cursa com limitação ao fluxo aéreo ou obstrução ao fluxo aéreo. Lembrar que ela é prevenível na maioria das vezes e é tratável. E tudo isso é uma resposta inflamatória anormal da via aérea, principalmente a ação do tabagismo. Além da doença pulmonar propriamente dita, nós temos consequências sistêmicas, porque mediadores circulam por todo o organismo e vai causar lesões à distância nessa doença. A importância da epidemiologia é que ela é uma prevalência em torno de 15%, ela aumenta com a idade, na faixa de 50 anos para frente aumenta bastante a prevalência e os idosos são mais acometidos. E tem uma relação direta com o tempo de tabagismo e a carga tabágica, quantos cigarros fumados por dia e quanto tempo está fumando esse indivíduo. Ela ocupa uma quarta causa de internação, quer dizer que vocês vão ver frequentemente pacientes com DPOC nos seus atendimentos. E mais importante que eu destaco na epidemiologia, vamos dizer assim, é a taxa de mortalidade. Naturalmente, a ciência tem mostrado que nós temos controlado bastante as doenças, especialmente as cardiovasculares. Está mais ou menos em estabilidade a taxa de mortalidade. Não o número, a taxa de mortalidade. O diabetes está aumentando um pouquinho, mas o DPOC aumentou muito nesses últimos anos. Muito, muito, muito. Por quê? Naturalmente, essas pessoas que estão falecendo aqui nesse momento, elas foram fumantes há 20, 30 anos atrás. Quer dizer, que epidemiologicamente a gente espera que essa taxa diminua, porque a prevalência do tabagismo está diminuindo agora. Quer dizer, que se você fizer uma projeção futurística, provavelmente a taxa de mortalidade deve diminuir, porque o número de fumantes está diminuindo gradativamente em todo o mundo. Como fator de risco, já sabemos, já falamos, o tabagismo ganha de goleada, vamos dizer assim, né? É o principal fator de risco. Não tem, dificilmente você vai achar um paciente que não foi fumante ou que ficou em exposição ao tabagismo, que é o tabagismo passivo. Naturalmente, existem outras causas bem menos frequentes, que é a poluição, no ambiente de trabalho, que a gente chama de causas ocupacionais, infecções de repetição, e algumas vezes fala-se até em condições socioeconômicas. Mas, naturalmente, vocês vão ver que o tabagismo é o fator de risco mais importante e que deve ser combatido e controlado. Então, vamos falar um pouquinho de patogenia. A patogenia do DPOC era baseada em uma coisa central, que é uma inflamação das vias aéreas. Esta inflamação das vias aéreas é causada por uma disfunção mucociliar e mudança na estrutura do pulmão. Quer dizer que você tem uma inflamação e essa inflamação crônica vai remodelar a via aérea. Por um lado, os pacientes, alguns deles vão transformar-se no tipo que a gente chamava antigamente, mas ainda válido como explicação, do tipo enfisematoso, que vai ter uma destruição maior do tecido pulmonar, da arquitetura pulmonar vai ser destruída, e o outro que é o lado bronquítico, que ele vai para a alteração mais mucociliar, quer dizer, que é de secreção, ele vai ser um paciente mais bronquítico, mais inflamação nos brônquios. Só por esses dois lados, vocês já vão ver os sintomas desses pacientes. Um vai ter muito mais dispneia e outro vai ter mais secreção. Naturalmente, esses dois polos de doença, vamos dizer assim, eles coexistem no mesmo indivíduo. Só que alguns pacientes preponderam o lado mucociliar, quer dizer que vai ter mais sintomas de bronquite ou sintomas bronquíticos. E, por outro lado, vai ter alguns pacientes que terão menos secreção e vai ter mais dispneia, ou seja, vai ter mais mudança estrutural. As causas ou por que isso acontece, a gente não sabe bem. Mas alguns pacientes, eles promovem mais mudanças estruturais e outros produzem mais alterações
nos brônquios, muco ciliar. Outra coisa importante também, que além da inflamação dentro da via aérea, nós vamos, naturalmente, que tem inflamação, nós vamos produzir mediadores. E esses mediadores inflamatórios ganham a circulação e vai ter um componente sistêmico. Quer dizer que nós temos que olhar o DPOC como uma doença local das vias aéreas, do pulmão. Só que também atinge outros órgãos e sistemas do nosso organismo. E a progressão dessa doença vai com o tempo e com o número de exacerbações. Naturalmente, o paciente que tem mais sintomas, tem mais exacerbações, ele vai progredir mais a doença, vai ser mais grave essa doença. E toda essa inflamação, uma explicação mais simplista, vamos dizer assim, nós vamos imaginar que tem um estresse oxidativo nesse pulmão, por tanta irritação da via aérea pelo tabagismo, principalmente. Então, eu vou produzir mais moléculas pela irritação, pela inflamação, eu vou liberar muito mais moléculas inflamatórias do que moléculas protetivas, vamos dizer assim. Então, algumas moléculas do nosso organismo faz o balanço inflamatório entre agressão e defesa. Nós temos nossas próprias defesas, mas chega um determinado momento que essa agressão é muito maior e aí o organismo começa a perder essa guerra. Então, vai perpetuando ou cronificando essa inflamação. Naturalmente, diversos mediadores são envolvidos e eles vão aumentar a produção de muco, vão aumentar a liberação, aumentar a permeabilidade capilar, vai produzir broncoconstrição, vai produzir edema, vai produzir secreção e assim sucessivamente existe uma piora da doença ou a perpetuação dessa inflamação. Só esquematicamente lembrar que o DPOC, o paciente fumante, por exemplo, ele vai provocar maior liberação de mediadoras ou de moléculas inflamatórias e vai diminuir a produção de moléculas anti-inflamatórias, ou aquele balanço vai estar pendendo mais para o lado da inflamação. Então, se a gente fosse poder resumir esse bem esquematicamente, bem simplista, eu sei, mas dá para ter uma ideia de como é a patogenia. Alguns pacientes evoluem para a bronquite crônica depois de uma inflamação das pequenas aéreas e outros evoluem para o lado do enfisema. Quer dizer que este aqui, enfisema, tem mais lesão estrutural, mais destruição de alvéolo, mais destruição de capilar. Ele vai ser o insuflado, aquele paciente que é o padrão do tipo tórax em tonel. E alguns pacientes vai evoluir com maior quantidade de hipersecreção, inflamação nos brônquios. Então ele vai ter muito mais sintomas relacionados à tosse e expectoração. E o outro vai ter mais dispneia. Quer dizer que esse conjunto de sinais ou de alterações fisiopatológicas repercutindo na sintomatologia do paciente, geralmente elas coexistem no mesmo paciente. Só que uns preponderam um lado, outros preponderam o outro lado. Esse é o famoso DPOC. Nós lembramos que nós não vamos falar de exacerbação pulmonar nessa parte, nós vamos gravar uma aula somente de exacerbação. Vamos falar agora do diagnóstico do DPOC, como é que nós identificamos um paciente com DPOC. Não é tão difícil. Apesar da doença ser pouco diagnosticada, principalmente nas fases iniciais, a gente tem que ficar atento para sintomas cardinais, tosse, expectoração e dispneia. Qualquer paciente fumante que tem tosse, expectoração e dispneia, nós somos obrigados a pensar que seja um DPOC. E esse DPOC, eles têm que ser confirmado com uma espirometria. É uma coisa interessante, mas tem que chamar a atenção. Muitos pacientes chegam com uma radiografia do tórax normal, mas tem sinais e sintomas, tem tosse, expectoração e dispneia e é fumante. E fala que não tem nada no seu pulmão. Ele não realizou a espirometria, que é o diagnóstico do DPOC. Então, o diagnóstico funcional é o diagnóstico padrão ouro, que é a espirometria. Ele vai mostrar uma relação VF1-CVF, é o famoso índice de tifenol, abaixo de 70%. Este é o dado extremamente importante, é o dado diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica hoje no Brasil. Então, a espirometria a gente chama de padrão ouro, é um exame simples, barato, é útil para o diagnóstico, para a classificação e orienta sobre o prognóstico. Quer dizer que você, dependendo do grau de obstrução desse paciente,
você vai classificá-lo em uma escala de maior ou menor gravidade e nós vamos calcular, ou pelo menos imaginar, como é que seria esse paciente em termos de evolução, em termos de prognóstico. O diagnóstico radiológico de um DPOC, vocês vão perceber um coração em gota, que a gente chama, um coração verticalizado, né? E principalmente áreas de hiperinsuflação pulmonar bilateral, principalmente nas bases, uma retificação dos arcos costais, e um dado importante que chama atenção é essa retificação, às vezes até inversão, da cúpula frênica bilateralmente. Vocês lembram que a cúpula frênica é bobadada e ela está retificada nesse aqui. Olha aqui o perfil também, mostrando um aumento dos diâmetros. Olha aqui a parte posterior, uma hiperinsuflação, e na parte anterior também nós vemos uma hiperinsuflação. Esses são os dados radiológicos de um paciente com enfisema pulmonar. Se vocês olharem essa radiografia em PA, vocês vão perceber bolhas, grande bolha na base direita. Esse aqui, se vocês fizeram uma tomografia por qualquer investigação de outros diagnósticos, vocês vão ver uma área, uma grande bolha. Olha aqui comparando com o pulmão de parênquima, e aqui não tem parênquima, uma grande bolha pulmonar, bolha enfisematósa. Mas não é um meio diagnóstico de DPOC. O diagnóstico de DPOC é a espirometria, não esqueçam disso. A imagem serve para afastar outros diagnósticos. Por um diagnóstico diferencial mais comum e mais frequente é com a asma. A asma brônquica grave, crônica, já remodelada, ela comporta-se como um DPOC, praticamente como um DPOC. E existe também a sobreposição. Pacientes asmáticos que fumam, naturalmente, eles vão produzir DPOC, mas aí ele é asmático DPOC. A gente chama de síndrome overlap, ou ACUS, também chamado. Na verdade, é uma sobreposição de asma e DPOC. Mas se vocês imaginarem uma asma e um DPOC, nós temos algumas características importantes. Por exemplo, na asma, é uma alérgeno. No DPOC, é o tabagismo, fator de risco. Células epiteliais e os mastócitos estão envolvidos, e células CD4 DH2 e eosinófilo. Por outro lado, nós temos muito mais neutrófilo do DPOC. Quer dizer que nós temos uma broncoconstrição por hiperreatividade da via aérea, asma. Nós temos destruição das pequenas veias aéreas, alterações de remodelamento da via aérea, mas não temos essa hiperreatividade na grande maioria das vezes, a não ser que esteja a síndrome overlap, como eu falei. Essas duas condições vão causar limitação crônica ao fluxo aéreo, só que uma tem um caráter reversível e outra é um caráter irreversível ou parcialmente irreversível. Imagina se o paciente esteja naquela fase de agudização, tem uma piora. Se você usar medicação, ele vai melhorar a sua qualidade da via aérea. Então, ele vai ter um caráter parcialmente irreversível. Então, esse é o diagnóstico diferencial extremamente importante para a asma e DPOC. Lembrar, mais uma vez, que existem pacientes que têm uma sobreposição, uma superposição entre asma e DPOC. Então, pulando aqui, passando para o estadiamento e a conduta, vou fazer o estadiamento. Como é que nós classificamos o DPOC? Como é que estadiamos? Classicamente é em leve, moderado, grave e muito grave. Toda vez que eu pego um paciente e eu avalio a função pulmonar dele, eu vou colocá-lo numa dessas classificações. Isso é importante, inclusive, para variar a conduta do paciente. Cada um desses steps, cada uma dessas graduações, eu vou ter um tipo de tratamento. Então, o padrão básico de espirometria é um difenol abaixo de 70%. Aí nós vamos olhar o VF1. Dependendo do valor do VF1, eu vou classificá-lo em uma classificação varia de leve a muito grave. Naturalmente, a pressão parcial de oxigênio é importante, principalmente nos casos graves, e se tem ou não tem o corpo pulmonar, que é uma complicação que vai acontecer nos pacientes que evoluem cronicamente com a doença. Vamos ver mais uma coisa, que é uma conduta. Como é que nós fazemos
para avaliar ou para ter um manejo desse paciente. O manejo do paciente é centrado em algumas coisas extremamente importantes, principalmente você evitar que a doença progrida, ou que progrida mais lentamente. Quer dizer, que você tem que segurar esse paciente naquele patamar que ele está, ou tentar melhorá-lo o mais possível. Então, aliviando os sintomas, ele vai melhorar o exercício, ele vai melhorar seu estado funcional, de maneira geral. Você vai tratar as exacerbações e preveni-las também, evitar que ele exacerbe, que a exacerbação é um fato que piora a qualidade funcional do paciente e piora a evolução da doença. Você vai prevenir e tratar as complicações próprias do DPOC. Naturalmente, fazendo isso, você vai reduzir a mortalidade desse paciente. Continuando, nós temos alguma coisa extremamente importante pensando em tratamento. Quer dizer que toda vez que você tem uma doença crônica, você tem que imaginar que você tem que melhorar os sintomas do paciente, que são as queixas que eles chegam para você, e pensando também em reduzir risco futuro. Isso para toda doença crônica. Repetindo, os sintomas: melhorar a dispneia, melhorar a capacidade de exercício. Você tem que fazer com que o paciente se sinta mais feliz fazendo suas atividades diárias. E, naturalmente, você vai melhorar a qualidade de vida dele. E quando você pensa em reduzir o risco futuro, você está falando que você vai melhorar, ou pelo menos tentar melhorar a qualidade da função pulmonar dele, vai melhorar a função pulmonar dele. Reduzir o número de exacerbações, extremamente importante. Naturalmente, reduzir a mortalidade, isso pensando em risco futuro. Como eu faço isso? Como é que eu faço isso? Existe um consenso. E o consenso é muito claro. Para todos os pacientes de DPOC, eu tenho que cessar o tabagismo. Não adianta nada eu tratar um paciente, avaliar o paciente e fazer um manejo adequado sem fazer a cessação do tabagismo. Alguns pacientes é muito difícil, a gente sabe disso, mas nós temos que ter como meta sempre parar o tabagismo. Naturalmente, associado a isso, para todos os pacientes de leve ou muito grave, uma vacinação, tanto antigripal, que é ano a ano, anualmente, e a vacinação antipneumocócica. A vacinação antipneumocócica tem a pneumo 23, que é a cada 5 anos, e tem a pneumo 13, que é uma dose única, e ela não precisa ser repetida. Então, 2 vacinações antipneumocócicas devem ser feitas e uma vacinação antigripal anualmente. Para todos os pacientes, o paciente deve ter que o seu tratamento é o uso do bronquidilatador. Um bronquidilatador inalatório, inalado, não via oral, nada. É inalatório. Ou por bombinha, dosimetrada, ou por pó, que a gente faz a aspiração dele. É por inalação. Dependendo do grau, agora vai variar com o grau, se ele é moderado ou grave, eu vou aumentando a carga de medicação nesse paciente. E acrescento também uma reabilitação, que são exercícios. Naturalmente, se o paciente puder frequentar uma clínica de fisioterapia, é muito bom. Mas exercícios simples mesmo, ele tem que fazer alguma atividade física, caminhada, natação, hidroginástica, o que ele conseguir fazer de movimentação, de atividade física, é extremamente importante para ele. Qual é melhor? Melhor é aquele que o paciente se adapta melhor. Não adianta você falar para ele, vai para natação, que ele não gosta de nadar. Vai para fazer caminhada, que ele não gosta de fazer caminhada. Então, ele tem que fazer alguma atividade física que ele goste. Esta é a dica que a gente fala para os pacientes. E a cada momento eu vou acrescentando medicamento, dependendo do grau de gravidade desse paciente. Naturalmente, os pacientes graves ou muito graves, geralmente eles procuram algumas clínicas especializadas. Uma outra maneira também de manejar o DPOC é a classificação GOLD, que classifica em GOLD 1, 2, 3 e 4, conforme o nível de gravidade. E essa classificação também em 4 subgrupos, A, B, C e D. Sendo o A e o B, eles são mais tranquilos, são quadros mais leves, e essa classificação baseia-se na qualidade ou na gravidade da dispneia, se é mais dispneico ou menos dispneico, aí entra o MRC para classificar, e no número de exacerbações. Se o paciente é mais exacerbador, ele vai para a classificação C ou D. Se o paciente é mais dispneico, ele também vai para a classificação de C ou D. Então, na classificação
A ou B, eles têm o uso do broncodilatadores como a medicação indicada. Seria um broncodilatador de ação curta ou de ação prolongada. Tem até medicação broncodilatadora com duração de 24 horas no mercado. Agora, quando o paciente está classificado como C ou D, quer dizer que eles são mais exacerbadores e tem mais dispneia, eu sou obrigado a acrescentar, junto com o broncodilatador, um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório mais utilizado é o corticosteroides inalatório. Quer dizer, se o paciente tem mais sintomas, é mais exacerbador, lembre-se, pode ser necessário o acréscimo de broncodilatador mais corticoterapia inalatória. Continuando. Para finalizar, nós queremos falar alguma coisa sobre o parar de fumar. Naturalmente, a grande maioria dos pacientes que fumavam para de fumar sem nenhuma ajuda médica, cerca de 90% dele. Mas entre 10% e 15% nós sabemos que tem uma dificuldade maior. Então, para esses pacientes, nós temos que observar qual é a gravidade da síndrome de abstinência que esse paciente tem, quanto ao sofrimento que ele tem quando para de fumar. E alguns pacientes também apresentam baixa motivação. São dois fatores dificultadores extremamente importantes que a maioria dos DPOC apresenta esses sintomas e tem uma dificuldade maior em parar de fumar. Outro fator é o ganho de peso. O ganho de peso é importante naqueles pacientes que estão controlando o peso e a hora que deixa de fumar, ele passa a ganhar peso. Esse pode ser um impedimento ou uma dificuldade maior para ele parar de fumar. E alguns pacientes têm alguns transtornos de personalidade, ou é mais depressivos, ou mais ansiosos, e esse tem que ter um cuidado especial, porque ao parar de fumar, ele pode agravar os seus sintomas. Então, quando vocês pensarem em conduzir um paciente que quer deixar de fumar, além da medicação, vocês têm que olhar esses fatores dificultadores mais importantes da cessação. Então, lembrar que parar de fumar é extremamente importante e vocês devem conduzir o paciente ou encaminhar esse paciente para as clínicas especializadas que existem na rede pública. Naturalmente, isso vai conduzir melhor o paciente e vai ter um ganho na vida desse paciente, que ele parar de fumar é extremamente importante para a doença dele. Muito obrigado pela aula. Não esqueça de assistir a segunda parte de exacerbação e até a próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez.